O título da reflexão de hoje é Quando Deus Quer. Walter Chantry, pastor nascido na Pensilvânia em 1938 e falecido em setembro de 2022, tem uma frase muito interessante. A maravilha da graça de Deus é que Ele não aceita de alguns homens um não como resposta. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tudo o que Deus mais quer é o bem de todos os seres humanos, embora nem todos sejam filhos de Deus. Deus ama sua criação e quer o melhor para todos nós. A paciência de Deus nos dias de hoje é algo que precisamos agradecer, pois no Velho Testamento temos vários relatos de ações em que Deus não teve paciência com os homens. Claro que isso acontece hoje graças ao sacrifício de Jesus, que intercede por nós. Em relação à frase que falamos no início da mensagem, vemos algo muito similar na história de Jonas. Em seu livro, lemos que ele foi reticente ao pedido de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas nesse caso, Ele queria que fosse Jonas a levar a mensagem ao povo de Nínive, e se recusou a aceitar o não de Jonas. Vemos que Jonas teve de se jogar no alto mar e foi engolido por um grande peixe, onde passou 3 dias em seu ventre, e só após tudo isso se rendeu e fez a vontade de Deus. Às vezes somos assim, brigamos com a vontade de Deus e só damos o braço a torcer depois de muito sofrimento e angústia. Creio que nossa vida seria muito mais fácil obedecendo a Deus, sempre que Ele nos orientar. Mas infelizmente não fazemos isso, e eu não me isento dessa situação também. Vejamos outra figura bíblica que teve a preferência de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. João, capítulo 21, verso 15. Pedro foi uma pessoa extremamente impulsiva e nem por isso foi deixado de lado nos planos de Deus. Muito pelo contrário, ele recebeu uma grande incumbência de Jesus, cuidar de seus cordeiros. Durante o relato dos evangelhos, vimos Pedro falar demais e não cumprir sua palavra, vimos ele ferir um soldado romano contra a vontade de Jesus, o vimos negar a Cristo por 3 vezes e ainda vimos ele largar o ministério quando Cristo morreu e voltar a pescar. Mas mesmo com tantos defeitos, Deus o escolheu para ser um dos apóstolos mais importantes no ministério de Jesus. Efetivamente, Pedro nunca disse não, mas seus atos foram contrários à vontade de Deus algumas vezes, e nem por isso Deus o rejeitou. O pastor Antônio Júnior tem uma frase muito bonita também. Ele diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a mensagem de hoje é sobre isso. É sobre Deus querer que uma pessoa faça algo para Ele e não aceitar o seu não como resposta. Claro que isso não é uma regra, uma vez que temos o livre-arbítrio e podemos realmente optar em não fazer a vontade de Deus. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele não erra. Não deixe de ouvir a voz do Senhor falando em seu coração. Se Ele o escolher, não aceitará o seu não como resposta. Prepare-se. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.